NH1. Você bem informado 24 horas. Estou aqui ao lado do pré-candidato a prefeito de União dos Palmares, Dr. Paulo. Ele é procurador federal e também empresário. Dr. Paulo, conte um pouco sobre sua experiência política e sua vida pública em nossa cidade. Alexandre Tenório, inicialmente eu quero deixar aqui as minhas saudações ao povo do estado de Alagoas, da região Vale do Mundaú e em especial ao povo de União dos Palmares. Como todos sabem, fui candidato a prefeito de União dos Palmares por 2 vezes, uma a vice-prefeito, uma deputada estadual e a última a deputado federal. Nesse interregno de tempo, aprendi muita coisa na política de Alagoas. Algumas que trazem alguns dissabores e outros que trazem algo positivo. Dei minha parcela de contribuição para o processo político e democrático no estado de Alagoas. Dei minha parcela de contribuição para a democracia em minha cidade, minha terra, onde nasci, onde tenho minha família, onde tenho os meus amigos. E o bom disso tudo, Alexandre Tenório, é que pude, mesmo sem exercer nenhum mandato eletivo, poder trabalhar por União dos Palmares. Você vê que muitos passam pelo poder, exercem mandato e nada fazem. E eu consegui desenvolver, entendeu? Como, por exemplo, posso externar para o povo de Alagoas. Em 2010, por exemplo, eu consegui trazer um projeto de 8,5 milhões de reais para a União dos Palmares, quando a zona rural estava com as suas estradas todas danificadas, esburacadas. Os agricultores reclamavam que não podiam escoar a sua produção, que não podia vir até a feira da cidade e até para se locomover para a cidade de União dos Palmares. E eu, na ocasião, era procurador federal, atuava junto ao INCRA em Alagoas e consegui recursos para fazer as estradas em toda a zona rural de União dos Palmares. E naquela época nós conseguimos fazer quase 100% da estrada da zona rural. Entendeu? Não tinha mandato eletivo, mas tinha a minha influência no poder público e consegui trazer esse projeto. Anos antes, quando o governo federal criou o Luz para Todos, boa parte da zona rural de União dos Palmares não tinha energia elétrica e, apesar de ter esse projeto, de ser público, de ser o objetivo do governo ser levar energia para a zona rural de todo o país, ainda hoje tem município que não tem, várias comunidades rurais que não têm energia. Aqui em União dos Palmares foi diferente. Eu me uni ao ex-vereador Manuel Feliciano, nós corremos atrás, procuramos a CEAL, na época não era Eletrobras ainda, trouxemos profissionais, entendeu, para aqui, para a União dos Palmares, levamos para a zona rural, isso a nosso custo, a nossa despesa, então conseguimos fazer isso e União dos Palmares foi a primeira cidade do Nordeste a estar 100% eletrificada na zona rural. Consegui recursos para construir uma nova agência da Previdência Social aqui em União dos Palmares, que é aquele novo INSS. E aí nós fizemos também, Alexandre Tenório, uma construção política. Um nome foi posto à disposição do povo. Nós aqui crescemos, aprendendo que só 2 famílias disputavam o poder aqui no município, Todos são sabedores quais são. Tive que sair daqui para poder estudar fora, para poder trabalhar. Fui morar em Brasília, passei um concurso público federal, me formei em Direito lá em Brasília e quando retornei para minha cidade natal, tudo continuava da mesma forma. Eu achava que nós poderíamos fazer muito mais. E aí aceitei o convite para ser candidato a prefeito de União dos Palmares. Fui o primeiro candidato a elaborar um plano de governo, mandar fazer na grapa e entregar nas portas do povo. Nós temos um grande projeto para a União dos Palmares. Então fui candidato na segunda vez
na época com o apoio do ex-governador Ronaldo Lessa. Na última eleição, nas duas últimas, não fui candidato a deputado, nem a prefeito de União. E agora, devido a esse governo que vem fazendo um mau trabalho na cidade, que não vem sendo feliz, entendeu, em sua administração, as pessoas passaram a buscar novas lideranças. Sou pré-candidato a prefeito de União dos Palmares pelo PPS, que é o Partido Popular Socialista, e face a todo esse trabalho desenvolvido, face dessa aproximação calorosa que tivemos com o povo, de ter meu nome lembrado e ser cobrado nas ruas para que eu possa voltar à vida política e como candidato a prefeito de União dos Palmares. O que você acha da reforma política para o cenário atual do nosso município? Nós precisamos, na verdade, de uma reforma política de verdade. Nós, infelizmente, essa reforma política é para enganar o povo, né? Uma reforma política que nada está acontecendo, não foi inventada a reforma política verdadeira que o Brasil precisa, entendeu? Infelizmente, de última hora agora, já o prazo acabando, estão fazendo apenas algumas alterações na legislação eleitoral, como, por exemplo, o fim da reeleição para prefeito, governador, para presidente, e poucas coisas que pouco vai influenciar nessa dinheirama que é derramado em toda a campanha e que depois quem paga é o povo. Doutor Paulo, qual é o seu ponto de vista dos governos Dilma Rousseff, Renan Filho e o atual prefeito? Temos uma presidenta eleita democraticamente pelo povo, né? Essa roubalheira que está acontecendo na Petrobras, na Eletrobras e em outras empresas públicas, isso tem gerado uma crise também política que tem dificultado o diálogo do governo com as forças políticas do Congresso Nacional. Isso reflete no mercado financeiro, isso reflete na política internacional. Infelizmente estamos passando por isso, mas eu acho que vivemos em uma democracia e cada povo tem um governo que merece. Então foi eleito, entendeu? Quando elegeram uma presidenta, elegeram as políticas que ela vinha adotando, seu plano de governo que vinha oferecendo. O país deu certo até o ano passado. Esse ano a coisa está desandando. Então agora eu acho que o Brasil precisa se dar as mãos para podermos superarmos essa crise. Sou contra a criação de impostos, porque o povo não é quem deve pagar por uma crise que não foi provocada por ele. Eu acho que o governo precisa buscar outras alternativas para superar a crise, como por exemplo cortar a despesa. Nós temos 39 ministérios. Temos que reduzir isso para metade, Alexandre Tenório. Entendeu? De 39 ministérios, temos que reduzir no máximo para 20. Vamos economizar bilhões e bilhões de reais. E apesar da crise, Alexandre Tenório, é bom que se diga que o Brasil tem mais de 1 trilhão de reservas internacionais. Qual a sua principal proposta para o União dos Palmares? Olha, Alexandre, como falei no início de nossa entrevista, eu fui o primeiro candidato a prefeito que levei ao povo de União dos Palmares, elaborei um projeto e entreguei porta a porta em cada casa. Em 2004 nós melhoramos esse plano de governo, criamos comissões com profissionais de cada área. Os profissionais de educação discutiram o plano para a educação, os profissionais da saúde, o plano para a saúde, enfim, construímos o nosso plano de governo com a sociedade. Eu posso colocar como principal desafio, Alexandre Tenório, a política de geração de emprego e renda em União dos Palmares. A crise assola o país e, sobretudo, União dos Palmares, porque não temos, a usina Lajinha fechou e nunca foi criada aqui no município outras alternativas de geração de emprego, políticas públicas de geração de emprego e renda. Então nós precisamos elaborar leis que possam trazer empresas para a União dos Palmares, que possa trazer indústria, que possa se gerar empregos, entendeu? Isso só se acontece quando se constrói
um parque industrial capaz de receber essas empresas. União, estrategicamente, ela fica entre duas capitais do Nordeste, Maceió e Recife. Geograficamente oferece e climaticamente também todas as condições. Nós temos água, nós temos um clima bom, nós temos aqui estrada, entendeu? Uma cidade de fácil acesso e com tudo para que se possa crescer. A cidade polo da região Vale do Mundaú, e é só a gente adotar as políticas de geração de emprego. Desde a minha primeira eleição, que eu queria construir aqui um polo têxtil, como existe em Caruaru, como existe em Santa Cruz, como existe em Toritama. Daí trabalhar com a população, capacitando as pessoas, treinando as pessoas. O município financiaria as máquinas, daria toda uma infraestrutura, as pessoas pagariam isso a perder de vista, entendeu? Parceladamente, e União dos Palmares pode se tornar com isso um grande polo têxtil, entendeu? Com aquelas fábricas de fundo de quintal. O meu projeto era ali entre o bairro Roberto Corrêa de Araújo, a Vaquejada e o Mutirão. A feira de União dos Palmares, como existe em Caruaru, seria ali as margens da BR, estruturar, urbanizar aquela área com toda uma infraestrutura para poder comportar uma feira dos produtos fabricados ali naquela região. E aí a gente ia crescer cada vez mais, entendeu? Nós temos um potencial forte para se crescer. Aí entra também a questão da Serra da Barriga, investimento. Há uns 8 meses eu procurei autoridades aqui do município, da área de cultura, e dizia que tinha um projeto de em torno de 100 milhões de reais para a Serra da Barriga. Passava pela construção daquela vila cenográfica que o Ronaldo Lessa trouxe para que, na época que não deveria ter deixado derrubar aquela vila cenográfica, passava pela construção de teleférico, entendeu? De bondinho para a Serra da Barriga, de hotéis na Serra da Barriga, estruturar melhor aquele parque lá em cima na Serra da Barriga, enfim, para que a gente pudesse ter atrativos da história da Serra da Barriga, da história da consciência negra, da história do quilombo dos Palmares, de forma que viessem aqui, que as pessoas possam vir à União dos Palmares e dizer, eu cheguei lá e vi que tinha o que ver. Entendeu? Que União dos Palmares tem cultura, e aí nós temos aqui uma quantidade rica de grupos culturais. Você lembra da Agucenup, né? Várias associações, vários grupos culturais aqui de União dos Palmares, e a gente precisa valorizar isso, precisa subsidiar, dar ajuda a esses grupos para que eles possam crescer cada vez mais a questão da cultura de União dos Palmares. Qual a sua opinião sobre as questões financeiras em que se encontra o nosso município? Olha, eu quando vejo esse movimento de prefeitos indo a Brasília atrás de mais recursos, eu acho isso um absurdo. Hoje, quando se pensa em ser prefeito, as pessoas veem logo a sigla, dinheiro, para melhorar de vida, para melhorar a vida de sua família. E há um cálculo, Alexandre, nacionalmente feito, de quanto se precisa a cidade, pela quantidade de pessoas, entendeu? Tem um censo que apura quantas pessoas tem em cada município, para saber quanto deve chegar de fundo de participação do município, os alunos nas escolas. Tudo isso são feito com saber qual é a população, qual é o número de estudantes que tem o município, e os municípios recebem dinheiro suficiente para desenvolver as políticas públicas, seja na área de saúde, educação, agricultura, enfim. Eu acho que há um desgoverno, entendeu? Não aplicam a lei de responsabilidade fiscal, de poder gastar no máximo dentro do que recebe. Eles criam despesas, entendeu? Desordenadamente, de modo que elas superam aqueles valores que o município arrecada. E ainda mais, durante uma parte do ano,
a receita cai. A receita cai, porque o fundo de participação dos municípios, Alexandre Tenório, ele é composto de uma parte do imposto de renda de pessoa física, que o governo federal arrecada e repassa para os municípios. E do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tem uma parte do ano que a economia desacelera e logo esses impostos também se arrecada menos. Se o governo federal arrecada menos, repassa menos para os municípios. E os prefeitos elaboram seus orçamentos por cima da época, nos meses que a cidade está arrecadando mais. Quando eu entendo que deve-se elaborar os orçamentos por baixo dos meses que se arrecada menos. Porque quando chegar naqueles meses não vai faltar dinheiro. Aí vem, entendeu? A má administração, eles investem mal o dinheiro público, aí falta remédio nos postos de saúde, há aquela política de empreguismo muito grande que faz com que a folha cresça demais, entendeu? A Previdência Social, só para você ter ideia, aqui nós temos uma despesa mensal aproximadamente na casa de R$1 milhão. E para isso eu tenho medidas para acabar com isso. Eu pretendo criar o regime próprio de Previdência Social. Aqui da região, a única cidade que é do regime geral, que é vinculada ao INSS, é União dos Palmares. Todos os outros municípios têm regime próprio. Um perigo do regime próprio é que você precisa saber gerir bem esse fundo. Tem que criar um fundo, entendeu? E esse fundo tem que ser aplicado no pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Então, em minha gestão, entendeu? Na futura gestão, se prefeito for, eu pretendo criar o regime próprio de Previdência Social para deixar de arrecadar esse R$1 milhão. Você já pensou? Nós temos a previsão é que o mandato passa a ser de 5 anos da agora em diante. Você já pensou R$1 milhão mesmo, você deixando de repassar em 5 anos, o município tem R$60 milhões em caixa. Agora isso pode evitar que o funcionário público tire empréstimo consignado em bancos, entendeu? Porque o município o fundo de previdência pode trabalhar aquele próprio recurso, e essa é a minha pretensão, para que quando o servidor público do município queira tirar o seu empréstimo consignado, ele vá no próprio fundo que ele existe, limitado a um valor de acordo com o salário que ele ganha. Então, que é isso que os bancos também fazem, né? Limitar de acordo com a renda. Não pode tirar empréstimo que comprometa mais de 30% de sua renda. Então, ele ia poder pegar dinheiro por juros bem menor do que os bancos cobram. E a gente com 5 anos tinha condições de ter numa conta da Previdência, do fundo próprio, em torno de 60 milhões, fora os juros que desse dinheiro dos empréstimos consignados que ia fazer os próprios servidores. Então, agora é criar mecanismo de controle dos próprios servidores, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da sociedade, para que nas alternâncias de poder, quando termina um mandato, o prefeito não vá com o olho grande, o novo prefeito, e queira botar a mão naquele fundo que ele tem uma destinação própria. Então, na verdade, as finanças dos municípios, elas recebem dinheiro para desenvolver todos os trabalhos. Agora, o que há é uma desorganização, a má versação do dinheiro público. Gastam muito com combustível, gastam muito com restaurante, entendeu? Gastam muito com coisas que não tem necessidade, e a cidade fica esburacada, as ruas na lama, os esgotos correndo a céu aberto, as escolas faltando merenda escolar, o homem do campo sem assistência, as estradas esburacadas. Então, se souber administrar bem o dinheiro público, Alexandre Tenório, a exemplo disso aí, R$1 milhão tem como você economizar todo mês só com a Previdência Social. Aí vem contas exorbitantes que pagam de posto de combustível, é bom que você diga isso. É uma conta que, se você fizer, dava para você rodar o mundo com o dinheiro que se gasta de combustível aqui em União dos Palmares. Entendeu? Então a gente precisa organizar as finanças públicas para que sobre dinheiro para poder tirar as ruas da lama, para poder levar merenda para as escolas, para poder levar remédio para a população carente, para poder adotar e implantar políticas públicas de geração de emprego. O povo precisa analisar bem
entendeu? Ver o passado de cada um. Eu, Alexandre, vivo aqui em União dos Palmares, conheço os problemas de União dos Palmares de perto, e por isso mesmo que eu coloquei meu nome à disposição. É uma forma de poder contribuir mais com o meu município, com a minha cidade. Doutor Paulo, se eleito, o que fará para melhorar o quadro da cultura do município? Olha, a cultura do município, todos são sabedores que passa inevitavelmente pela Serra da Barriga. Temos como implantar ali um projeto de milhões de reais que vai trazer o turista para a cidade. Aí ganham os hotéis que hoje estão aí desocupados e não tem gente para ocupar. Aí ganham as pessoas que vão arranjar emprego aqui na cidade. Na medida que o dinheiro circula, Alexandre, é mais emprego no comércio, é a farmácia, vão comprar remédio, é roupa, é a minha empresa, todo mundo ganha porque o dinheiro está circulando. Temos que aproveitar os grupos culturais que a cidade tem. Temos que valorizar esses grupos culturais. Teve uma época, se eu não me recordo, do governo Afrânio Vegete, que esses grupos recebiam subvenções da prefeitura. Recebiam subvenções para poder desenvolver, crescer, entendeu? Investir. E hoje não recebe mais. O prefeito não tem conseguido nem investir no básico, entendeu? Mas precisa se olhar para a cultura, investir nesses grupos culturais. Temos uma entidade aqui que se chama Agrucenupo, que agrega todos esses grupos culturais, e aí nós temos uma cultura rica aqui em nosso município. Aproveitar eles e investir na Serra da Bahia. Aquela estrada, seja com a construção da Vila Cenográfica, investimento naquele parque lá em cima, a construção. Temos que criar ali atrativos que possam trazer e colocar a União no cenário turístico de Alagoas. Quem chega em Alagoas, União não está previsto como, entendeu, uma cidade que deve ser visitada. Então a gente precisa construir isso. E não vai construir isso para chegando lá só para ver mato de um lado e mato do outro. Temos que construir um cenário capaz de trazer as pessoas para cá e que elas gostem. E aí será feita uma divulgação para o mundo, que União tem isso aqui para ver. Se essa Serra da Barriga fosse em outro estado, fosse na Bahia, fosse no Rio de Janeiro, fosse em outro lugar, aí a gente estava vendo o quanto, entendeu, a Serra da Barriga tinha valor. Porque o que não foi feito aqui foi aproveitar bem essa história que o mundo conhece para fazer dinheiro, para gerar emprego e renda para a cidade de União dos Palmares. Para ser eleito, há alguma possibilidade de alianças com outros partidos? É lógico. Uma das coisas que aprendi, Alexandre Tenório, na política, né, em toda essa vida pública, enquanto militante partidário, enquanto candidato que fui em várias eleições, aprendi que todo pré-candidato precisa de um grupo político forte, de uma força política grande para poder chegar a disputar bem a prefeitura. Então, as alianças, elas são indispensáveis. Então, esse grupo político, eu estou formando um grupo bom, ele é composto por ex-vereadores, composto por suplentes de vereadores, ele é composto por algumas lideranças que nunca foram candidatas, mas que têm um papel desenvolvido na sociedade que pode colocar-se numa disposição e ir lá desenvolver um grande trabalho. Pela primeira vez, estou conseguindo montar um grupo muito forte para disputar as eleições, porque entendo que todo candidato deve ter um grupo, e aí vários partidos vão compor essa força, essa coalizão, para que possamos vencer as eleições e, unidos, esse grupo, fazer um bom trabalho pela cidade de União dos Palmares. Como se informa no dia a dia? Jornal, revista, internet, rádio? Olha, um homem público, principalmente de minha posição, ele precisa estar bem informado, né? Eu leio revista, os jornais diariamente, a internet, blogs. Eu quero aqui parabenizar vocês por esse portal, de uma qualidade. Eu dizia aqui ao nosso amigo Pádua, quando ele colocava esse portal, um portal que não perde em qualidade para nenhum dos portais de Alagoas, seja o Tudo na Hora, seja o Alagoas 24 Horas e outros que existem em nosso estado. Está de parabéns, entendeu? Toda a equipe que integra o portal, e dizer que vai ser bom
entendeu, para a democracia, porque na democracia a imprensa existe o seu papel, né? Por isso que se deve ser desenvolvido esse papel com liberdade, a liberdade de imprensa que foi criada na Constituição, para que não haja censura a esse trabalho, que só assim o trabalho de comunicação, de esclarecimento, de disseminar a informação com a sociedade funciona de forma livre e independente. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado ao portal NH1, obrigado a todos, o povo de Alagoas, da região e de União dos Palmares. Até a próxima oportunidade. Né? Portal NH1. Você bem informado 24 horas.